5 de outubro de 1910. Com a implantação da República, Portugal ia transformar-se. Proclamada às 11 horas da manhã, na varanda do município de Lisboa, a Boa Nova era o corolário de mais de 30 horas de luta na Rotunda, em que as milícias populares e os militares de alguns quartéis revoltosos esmagaram a escassa oposição das forças afetas à realeza. Dos seus mais notáveis chefes cairiam, entretanto, com o advento. Na véspera, o clínico Miguel Bombarda era assassinado em condições estranhas. Na manhã da Revolução, o almirante Cândido dos Reis, incrédulo do seu sucesso, suicidava-se a bordo de um navio de guerra ao largo no Tejo. A República triunfava, mas deixava os primeiros mártires da sua expectativa, ensanguentando um dos símbolos da nova bandeira nacional. Assente em planos longamente preparados, o neófito regime não demorou em se organizar e um governo provisório, encimado pelo nome de Teófilo Braga, foi instituído para garantir a ordem e ensaiar os escrutínios presidenciais. Logo, as movimentações das fações do Partido Republicano triunfante da Revolução e com assento na Assembleia Constituinte fizeram sentir o seu peso no sentido de nomear o primeiro Presidente da República Portuguesa, desse Portugal que entrava fulgurantemente num novo século e numa nova era. Deveu-se à influência direta de Brito Camacho e de António José de Almeida a eleição de Manuel da Riaga na qualidade de primeiro chefe de Estado da República. Descendente de uma ilustre família feialense, Manuel José da Riaga Brum da Silveira nasceu na cidade da Horta em 8 de julho de 1840. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, propagandista acérrimo das ideias republicanas, foi eleito deputado 4 vezes pelos madeirenses. Filósofo e poeta, publicou vários livros, entre os quais se destacam Contos Sagrados, Harmonias Sociais e Canto ao Pico. Já com 71 anos e de saúde muito abalada, foi escolhido para ser o primeiro líder da nação, mercê da sua atividade incessante em prol da República, em 24 de agosto de 1910. O seu mandato pautou-se pela grande bondade do seu temperamento, a conciliação das causas e as sucessivas amnistias que concedeu, embora denotando um certo conservadorismo contraditório. Enfrentou a tentativa da contra-revolução monárquica, empreendida pelo caudilho Paiva Couceiro, que foi reprimida. Dos vários governos da sua iniciativa, destacaram-se os de João Chagas, de Afonso Costa, de Bernardino Machado e de Pimenta de Castro. Este último, de cariz totalitário, originou a revolta do recente Partido Democrático, que pegou em armas e acabou por prender o primeiro-ministro e depor o Presidente da República em 26 de maio de 1915. Entretanto, rebentara a Primeira Grande Guerra e debatia-se a entrada ou não do nosso país no conflito mundial. Manuel da Riaga veio a falecer, resignado, a 5 de março de 1917, com 77 anos de idade. Professor, erudito e escritor, Joaquim Albuquerque Braga nasceu em 24 de fevereiro de 1843, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Crismou-se a si próprio com o nome de Teófilo, o pequeno Joaquim, quando se matriculou nos primeiros estudos. Filho de pais de origem nobre, mas de modestos recursos, conseguiu com muito custo formar-se em Direito pela Universidade de Coimbra e mais tarde em Letras, de cujo curso superior veio a ser professor. A sua obra literária é das mais vastas da nossa literatura e as suas polémicas com Ramalho Ortigão, Antero de Quental e Camilo ficaram célebres.
Estruturalmente republicano, tornou-se Teófilo o mais estrénuo paladino das ideias federalistas. Implantada a República, presidiu ao governo provisório, voltando a ocupar, 5 anos depois, a Suprema Magistratura da Nação, após os acontecimentos que levaram à renúncia o presidente Manuel da Riaga. A sua história na presidência é quase nula, uma vez que cumpriu os 4 meses que faltavam ao seu antecessor e a sua índole era avessa a esse alto cargo, vivendo das suas teorias e das suas erudições, sempre enfrunhado nos livros. Teófilo Braga morreu aos 81 anos de idade, retirado e mergulhado na sua escrita aos 28 de janeiro de 1924. Bernardino Luís Machado Guimarães nasceu acidentalmente no Rio de Janeiro em 28 de março de 1851. Filho do primeiro barão de Joana e de sua segunda esposa, veio para Lisboa em criança. Estudou preparatórios no Porto e formou-se em filosofia na Universidade de Coimbra. Antes de aderir ao Partido Republicano, de que veio a ser figura lídima, foi lente, deputado, par do reino e ministro, além de grão-mestre da maçonaria portuguesa. Com o advento da República, Bernardino Machado entrou numa nova fase de atividade intensa, que pode ser assim resumida. Ministro dos Negócios Estrangeiros do governo provisório, à sua ação se devendo o rápido reconhecimento do novo regime pelos governos estrangeiros, deputado à Constituinte de 1911, membro do primeiro Senado da República, presidente do Ministério e ministro do Interior e embaixador no Brasil. Em 6 de agosto de 1915, é eleito Presidente da República, sucedendo a Teófilo Braga e colocando todo o poder nas mãos do Partido Republicano, nomeadamente em Afonso Costa. A partir daí, debate-se pela intervenção de Portugal na guerra e apressa os preparativos para a sua entrada. A 9 de março de 1916, a Alemanha declarará guerra ao nosso país após o apresamento de navios alemães em portos portugueses. Tropas nacionais partem para a Europa, imiscuindo-se no conflito. Outras forças entre nós opõem-se a esta decisão. Aumenta o descontentamento e cresce a agitação social. Em 1917 há confrontos nas ruas, decreta-se o estado de sítio. O país fervilha. Bernardino Machado faz uma viagem oficial à Inglaterra e à França, onde visitará a frente de batalha. A 5 de dezembro, um major do exército que sempre se pronunciara contra a intervenção portuguesa nas hostilidades da guerra, revolta-se na Rotunda. A 9 de dezembro, a Revolução estava vitoriosa. Bernardino Machado é deposto e conduzido ao exílio no estrangeiro. O major Sidónio Pais assume as rédeas do poder. Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais nasceu em Coimbra a 1 de maio de 1872. Na escola do Exército tirou o curso de artilharia. Em Coimbra formou-se a seguir em matemática. Ainda estudante participou em conspirações republicanas. Proclamada a República, intervém na política, sendo sucessivamente senador, ministro e embaixador em Berlim. Azedadas as relações com a Alemanha, Sidónio regressa a Portugal incomodado com o facto de o nosso país resolver envolver-se na conflagração. Em Lisboa chefia um movimento revolucionário contra o governo democrático, contando com o apoio de vários regimentos. Faz instalar a revolução que vence à força das armas. Deposto o presidente Bernardino Machado, Sidónio Pais toma o comando,
passando a denominar de República Nova a sua fórmula governativa com características de presidencialista. O seu autoritarismo personalista é opressor, nada o detém. Confia estritamente em si, sobrepondo-se às críticas e à democracia. Visita prisões, ordena a libertação de presos, faz a ronda dos hospitais, fazendo face à pneumónica. Vai à alfândega abastecer-se de açúcar e arroz para distribuir às populações. Corre ao Castelo de São Jorge a apontar o tiro de canhão sobre um navio da Armada sublevado. Discursa, inaugura creches e sopas dos pobres. Altera a Constituição, impondo a eleição presidencial por sufrágio direto e universal. Sidónio torna-se num mito. A 28 de abril de 1918, é eleito Presidente da República com um número recorde de votos, mais de 500 mil. Os partidos agitam-se e tornam-no alvo de atentados que falham. A sua polícia descobre várias conspirações contra o governo. São feitas prisões, espancamentos e deportações. Vive-se em total intolerância. Entretanto, acaba a Grande Guerra. É assinado o armistício. Mas este facto não é bastante para acalmar os espíritos. Um novo atentado contra a sua vida é atribuído à maçonaria, de que Sidónio fizera parte, e esta é assaltada pelos seus apaniguados. Criam-se juntas militares para travar a fúria dos partidos democráticos, mas estas são manobradas por elementos monárquicos que esperam a oportunidade de desferirem o seu golpe. Sidónio, num derradeiro esforço, tenta travar essa ameaça, deslocando-se ao Porto. Na estação do Rossio, a quando do embarque, é assassinado a tiro por um popular revoltado em 14 de dezembro de 1918. Nessa mesma noite, o seu corpo é velado pela multidão no Salão Azul do Palácio de Belém. Acabara-se o absolutismo sidonista. João do Canto e Castro Silva Antunes nasceu em Lisboa a 19 de maio de 1862. Oficial da Marinha de carreira, fez longo serviço nas colónias, em Macau, em Moçambique, em Angola, na Ilha do Príncipe, e esteve no Natal com o explorador Serpa Pinto. De volta ao continente e com a saúde já abalada, serviu em vários postos da Marinha até se tornar deputado em 1908. Sidónio Pais escolheu-o para a pasta da Marinha do seu ministério, cargo que só em Estado aceitou. Mais tarde, ainda que de convicções monárquicas, a sua isenção política valeu-lhe ser eleito Presidente da República a 16 de dezembro de 1918, substituindo Sidónio, 2 dias antes assassinado. Será curta a presidência de Canticastro, apenas durante 10 meses. O baralhar do jogo parlamentar que Sidónio estabelecera dera novo alento aos monárquicos. Começam os confrontos por toda a parte. A 19 de janeiro de 1919, no Porto, é restaurada a monarquia. Seguem-se rijas lutas. Só a 19 de fevereiro, após um mês de incertezas, em que por diversas vezes se esboça a guerra civil, a rebelião será completamente sufocada. Canticastro assume, em todas as circunstâncias, uma posição digna. Pela sua mão, a normalidade constitucional é restabelecida.
Deixará a presidência aplaudido pelos republicanos a 5 de outubro de 1919. Na hora da rendição, receberá o sucessor com um abraço e uma palavra. Finalmente. Por imposição do compromisso que tomara, tivera que combater os amigos políticos e defender os inimigos. Retirou-se exausto da vida pública, vindo a morrer como almirante em Lisboa, aos 14 de março de 1934. António José de Almeida nasceu em Val da Vinha, concelho de Penacova, em 1866. Formou-se em medicina. Quando terminou o curso, partiu para São Tomé e ali exerceu clínica, notabilizando-se no tratamento das doenças dos países quentes e adquirindo alguns meios de fortuna. Fervoroso republicano, regressa a Portugal e entra nas liças políticas. Os seus dotes de orador fazem dele um tribuno ímpar em comícios. É eleito deputado do seu partido em 1906. Em pleno parlamento, exorta os militares: soldados, com a minha voz e as vossas baionetas, vamos fazer uma pátria nova. Conspira contra a ditadura de João Franco e Dom Carlos manda-o enclausurar. Atribuiu-se ao ato do regicida Alfredo da Costa pretender este vingar a prisão do caudilho que idolatrava. Proclamada a República, foi escolhido para a pasta do interior do governo provisório. Fundou o jornal República e, entregue ao jornalismo e à clínica, chefiou o Partido Evolucionista. Presidiu ao governo da União Sagrada, que assumiu o poder em março de 1916, no período da Grande Guerra. Após o cessar do mandato do almirante Canti Castro, é eleito para a presidência da República em 6 de agosto de 1919, cargo que manteve até 5 de outubro de 1923. Já muito debilitado pela doença, deixa arrastar uma República que a todo momento se contradiz, permitindo que um conservadorismo a arraste para a ruína. No entanto, nele a República revia-se sobretudo no passado. Ao escolher aquele que fora o incomparável tribuno, a figura mais querida das massas, a quem as palavras saíam da boca como as pombas do lenço de um ilusionista e faziam chorar a multidão, a República não olhava para diante, virava-se para trás, procurando descobrir no tempo ido a esperança que fora e já não era, a juventude que perdera. António José de Almeida tornou-se o primeiro presidente a cumprir um mandato completo, mas ninguém sabia dizer ao certo se isso era um sinal de força, se de fraqueza do regime. O grande líder que foi, já inteiramente afastado da política, veio a falecer na madrugada de 31 de outubro de 1929. Manuel Teixeira Gomes nasceu a 27 de maio de 1860 em Vila Nova de Portimão. Filho de pais abastados e dedicados ao comércio de exportação de frutos secos, a sua sensibilidade foi moldada pelo gosto das viagens e a paixão pelo mar, que muito se viria a refletir na sua notável obra literária. Avesso aos estudos, não concluiu qualquer curso e dedicou-se à leitura e ao convívio com artistas e intelectuais. No Porto, iniciou a sua atividade jornalística, manifestando as suas ideias republicanas. No entanto, regressa a Portimão, associando-se a seu pai no negócio dos frutos. É nesta fase que escreve os seus mais importantes livros, nomeadamente Agosto Azul, Gente Singular e a comédia Sabina Freire. Implantada a República, é nomeado pelo governo provisório para ministro de Portugal em Londres, cargo que exerce até ao mandato de Sidónio Pais,
que, por discordar da sua atitude altamente eficaz da presença portuguesa durante a Primeira Guerra Mundial, lhe ordena o regresso, demitindo-o e fixando-lhe residência em Portimão, de onde não podia sair. Após a morte de Sidónio, Teixeira Gomes foi chamado de novo para as funções diplomáticas, sendo colocado como ministro em Madrid e voltando a Londres a preencher o seu antigo lugar. Em 6 de agosto de 1923, foi eleito Presidente da República por iniciativa do Partido Republicano e é com certa relutância que consente na sua nomeação. Sabe que vem encontrar um ambiente em que os partidos se digladiam e em que a desejada unidade é cada vez mais remota. O governo inglês distingue-o com a grande honra de pôr ao seu dispor o navio de guerra britânico Carysford, que o desembarca em Lisboa. Tenta formar um governo consensual presidido por Afonso Costa, que vem expressamente de Paris, mas as desilusões sucedem-se. Continua no seu cargo, mas cada vez mais desanimado, vendo governos caírem ininterruptamente. Em 1925, assiste à iminência de sucessivas revoluções com o exército pronto a várias intervenções. Teixeira Gomes sente-se inútil na presidência da República e, impotente, decide renunciar. Em 11 de dezembro desse ano, depois de enviar a sua renúncia ao Parlamento, alegando falta de saúde, abandona o Palácio de Belém. Decide tomar lugar no primeiro barco que passa no Tejo, com destino a portos estrangeiros, e cabe-lhe em sorte um cargueiro holandês, o Zeus, que largou para o norte da África em 17 de dezembro. Teixeira Gomes deixava a pátria para sempre, prosseguindo as suas viagens e os seus escritos, vindo a morrer a 18 de outubro de 1941, na Argélia, onde foi sepultado. Quando o presidente Teixeira Gomes renunciou ao seu cargo, Bernardino Machado volta à presidência a fim de completar o mandato daquele. Com 74 anos assiste ao desmoronar do regime. Os deputados insultam-se e agridem-se, e é sob essa algazarra que se enfurecem os jovens oficiais idealistas que se dispõem a acabar de vez com os desmandos partidários. Assim, definitivamente, Bernardino Machado é apeado pela Revolução de 28 de maio de 1926, seguindo para o exílio. Era o fim da Primeira República. Quando, em plena Segunda Guerra Mundial, após a invasão e queda de França em junho de 1940, regressa a Portugal, sendo-lhe fixada a residência para além do Douro. Bernardino Machado falece no Porto em 29 de abril de 1944, exilado dentro do seu país. Henrique Iglesias, ao vivo, 13 de dezembro, Mel Arena. No auge da sua carreira, um espetáculo poderoso, vibrante e sensual. Henrique Iglesias, Mel Arena, 13 de dezembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Os cuidados paliativos dão uma resposta ativa às pessoas com doenças prolongadas, incuráveis e progressivas. Se é cuidador ou familiar de alguém que necessite destes cuidados, ligue 800 209 531, porque se alguém se preocupa, somos nós. Dia 9 de outubro, não percas a segunda edição do Festival de Hip Hop da CPLP no Mel Arena. O único evento que reúne num só dia os teus artistas de hip hop favoritos. Gabriel Pensador, Valete, Bob the Rage Sands, Chulage, DJ Ride, Jimmy P, Bossa e C, Dilema e muito, muito mais. Pois, Domplex é qualidade e utilidade.
A luz está em tudo o que ao homem diz respeito. E em 2015 o mundo celebra. Em Portugal, eventos, conferências, exposições, projetos educativos brilham por todo o país. Não fica à sombra, ilumine-se. Ano Internacional da Luz 2015. Rodrigo Leão, com o coro e orquestra Gulbenkian, ao vivo nos Coliseus. 18 de novembro, Porto, 20 e 21, Lisboa. Concertos únicos a não perder. Bilhetes já disponíveis. No ar, a história da rádio em Portugal. Segunda-feira à noite, na RTP Memória. Um novo olhar. Manuel de Oliveira Gomes da Costa nasceu em Lisboa em 1863. Figura de grande militar, esteve em comissões de serviço na Índia, em São Tomé, em Angola e em Moçambique combateu ao lado de Mouzinho de Albuquerque. Aliado sempre da política, não teve qualquer espécie de ingerência no movimento revolucionário de 1910. Só em 1915 regressou à metrópole para então assumir o comando da 1ª Divisão do Exército Português em França, ganhando as estrelas de general nos campos de batalha de Flandres e de Artois. Em 1921, apareceu pela primeira vez como político, ingressando no Partido Reformista. De 1922 a 1924, voltou às colónias em serviço, estando na Índia e em Macau. De volta, é convidado à última hora para assumir o comando das forças militares do Norte, comprometidas na Revolução de 1926 em Braga. A 6 de junho entrava em Lisboa à frente de 13.000 homens e a 17 do mesmo mês, por um golpe de Estado que depôs o comandante Mendes Cabeçadas, principal obreiro do movimento de 28 de maio, Gomes da Costa tomou nas suas mãos a chefia do governo, ao qual reuniu os poderes de chefe do Estado. Um novo golpe de Estado, a 9 de julho, destituiu-o do governo, sendo-lhe, porém, facultado continuar na presidência em Belém. 2 dias depois recebeu ordem de prisão e de embarque no cruzador Carvalho Araújo, e no qual seguiu, com toda a família, para Angra do Heroísmo e daí para Ponta Delgada. Foi-lhe conferido mais tarde, ainda no exílio, o bastão de Marechal do Exército. Autorizado a regressar a Lisboa em novembro de 1927, profundamente desiludido e traído, acabou por morrer decorridos 2 anos. António Oscar de Fragoso Carmona nasceu em Lisboa a 24 de novembro de 1869. Filho de uma ilustre família de Trás-os-Montes, fez estudos no Colégio Militar e a seguir na Escola do Exército, concluindo o curso de cavalaria. Ascendendo sucessivamente nos seus postos militares, em 1922 já era general. Sempre inteiramente alheio às questões de política partidária, veio a sobraçar a pasta da guerra num dos ministérios do mandato de António José de Almeida. Quando em 28 de maio de 1926 deflagrou no país o movimento militar chefiado pelo general Gomes da Costa, foi chamado a fazer parte do governo que saiu desse movimento, assumindo a pasta dos estrangeiros. Com o afastamento de Gomes da Costa, ascendeu à presidência do Ministério, acumulando-a com a gerência da pasta da guerra. Semanas depois, cumpriu-lhe assumir as funções de chefe do Estado. Decorrido 1 ano e meio, em 25 de março de 1928, foi eleito definitivamente para a chefia da nação. Surgiu então uma figura na vida política portuguesa que marcou indelevelmente o longo mandato de Carmona e os 2 que se lhe seguiram. António de Oliveira Salazar, inicialmente Ministro das Finanças após o golpe do 28 de maio e nomeado em 1932 pelo Presidente Carmona, chefe do governo, cargo que manteve solidamente
até aos fins dos anos 60. A sua ação despótica começou logo a fazer-se sentir e assim, em 1933, a nova Constituição, por si inspirada, proíbe a formação de partidos políticos e faz atuar o ato colonial, que eliminava a autonomia tradicional concedida às colónias portuguesas. Cria-se o CNI, Secretariado Nacional da Informação e Propaganda, e o Estatuto do Trabalho Nacional, com sindicatos dos trabalhadores e patrões integrados em grêmios. Forma-se o Partido Único com deputados eleitos pela União Nacional. Em 17 de fevereiro de 1935, fim do seu mandato, Carmona foi reeleito por outros 7 anos. E sob a sua presidência e influência de Salazar, se operou a fundamental transformação do Estado português em Estado corporativo. Em 1937, Salazar, sempre ele, cria a Legião Portuguesa, destinada a manter a ordem interna, a Mocidade Portuguesa, organização pré-militar para a formação ideológica da juventude, e a PVDE, depois PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, instituições de perfil fascista. Rebenta a Guerra de Espanha e Salazar dá todo o apoio possível ao general Franco, numa oposição frontal aos democratas e forças de esquerda espanhóis. De 1939 a 1945, eclode a Segunda Guerra Mundial e Salazar mantém uma política neutral de não intervenção contra a onda nazi. Carmona, presidente de fachada, entretém-se a visitar a Espanha, a Inglaterra, a União Sul-Africana e os lugares vitais do Império Colonial Português. Em 1948, o general Norton de Matos, figura prestigiada da Primeira República, grão-mestre da maçonaria, entretanto silenciada, apresenta-se como candidato da oposição clandestina às eleições presidenciais, mas desiste por verificar não ter acesso aos mesmos meios de propaganda de que dispunha o candidato oficial. Sucedem-se as perseguições à oposição, as prisões, as torturas, as opressões a um povo que se não pode manifestar. Vive-se em absoluta ditadura. Proíbem-se reuniões, censuram-se os livros, o teatro, o cinema, a rádio, as manifestações do pensamento livre. Instalam-se os brandos costumes de tristeza. Em 1951, 2 anos decorridos da nova reeleição para a presidência e depois de circularem boatos de possíveis incompatibilidades com Salazar, a 8 de abril, o Marechal Carmona falecia tranquilamente velho na sua casa do Lumiar. Francisco Higino Craveiro Lopes nasceu em Lisboa em 1894. Descendente de militares e militar de carreira, desempenhou várias missões no ultramar, entre elas a de Governador-Geral do Estado da Índia em 1936. De 1944 a 1950, foi comandante-geral da Legião Portuguesa, transitando então para a aviação, como arma em que ascende a general. Apontado a Salazar como homem com perfil adequado a substituir Carmona em Belém, é indigitado na qualidade de candidato oficial. Surge na cena política, trazido pela oposição como seu candidato às eleições presidenciais, o almirante Quintão Meireles, que vem a desistir antes do pleito por razões idênticas às que fizeram abandonar Norton de Matos. A eleição de Craveiro Lopes processa-se com a mesma imperiosa normalidade, sucedendo-se-lhe as repetidas perseguições junto daqueles que pensam discordantemente. Craveiro Lopes cumpre o seu papel de herdeiro de Carmona, fazendo visitas oficiais às colónias e ao estrangeiro, recebendo estadistas e monarcas e, sobretudo, a Rainha Isabel II de Inglaterra, que é hóspede de Portugal em 1957. Nos últimos tempos do seu mandato, Craveiro Lopes insurge-se com Salazar e envolve-se em conspirações para o depor,
sem contudo obter qualquer êxito. Salazar tem as rédeas bem firmes do poder nas suas mãos e em 1958, quando se apresenta o novo escrutínio presidencial para outro mandato, Salazar deixa-o cair e elege outra personalidade para candidatar oficialmente. Craveiro Lopes é promovido a marechal e vem a morrer, desgostoso e esquecido, em Lisboa em 1964. Américo Deus Rodrigues Tomás nasceu em Lisboa em 19 de novembro de 1894. Concluiu o curso da Escola Naval e embarcou no cruzador Vasco da Gama, que durante a Primeira Guerra Mundial andou no serviço de comboios para a Inglaterra e norte da França. Serviu a Marinha em várias missões e funções, atingindo o posto de contra-almirante já como Ministro da Marinha, cargo que exerceu de 1944 a 1958. Foi este homem que Salazar e a União Nacional convidaram para substituir Craveiro Lopes nas eleições de 1958. Neste ano, irrompe fulgurantemente a figura do general da Força Aérea, Humberto Delgado, que se candidata pelas listas da oposição. Este militar fora muito afeto ao regime do 28 de maio e destacara-se ao serviço do salazarismo. Mas a acumulação de experiências e a verificação de ignóbeis atropelos à liberdade indignaram-no ao ponto de desafiar e pôr em causa a ditadura. A sua campanha eleitoral é explosiva. As multidões inflamam-se com os seus discursos. A PIDE e as polícias de choque não têm mãos a medir, a fim de travarem os crescentes sucessos da sua popularidade. Salazar treme, sobretudo quando ouve pronunciar num discurso esta sentença: se for eleito Presidente da República, obviamente demito-o. A ele, Salazar, obviamente envolto em eleições escandalosamente viciadas, com cargas repressivas das polícias de intervenção e demais violências à solta, o resultado não podia ser outro senão a nomeação de Américo Tomás para Belém. No entanto, ficara no ar um mal-estar de nojo, um inconformismo público, uma semente que viria a frutificar uma década e meia depois. Em dezembro de 1958, Humberto Delgado asilou-se na Embaixada do Brasil, escapando à prisão, transferindo-se daí para o Rio de Janeiro. Voltou a Portugal clandestinamente quando da revolta de Beja, em 1962, conseguindo regressar de novo ao Brasil. Em 1965 foi assassinado pela PIDE, juntamente com a sua secretária brasileira, Arajarir Campos, quando pretendia entrar em Portugal, na fronteira de Espanha. Após os acontecimentos tumultuosos de 1958, Salazar faz alterar a Constituição, abolindo o sufrágio direto e universal na eleição do Presidente da República. A centelha trazida pelo exemplo de Humberto Delgado reativa-se quando, em 22 de janeiro de 1961, o capitão Henrique Galvão toma de assalto o paquete Santa Maria, com centenas de passageiros a bordo, e brada ao mundo os seus propósitos de luta armada. Durante quase um mês, o mundo vibra com esta aventura, e se ela acaba por não resultar inteiramente, pelo menos torna-se um alarme de denúncia e provoca insónias ao ditador português. Galvão fora um homem que conhecera bem por dentro o regime e com ele se revoltara, tornando-se um ativíssimo rebelde. Viria a morrer no Brasil, esquecido e na maior miséria, em 1970. Mas os dissabores viriam a minar os últimos anos de vida de Salazar, fazendo-o testemunhar o esboroar do Império Colonial Português. Primeiro, em 1961, com o início da luta nacionalista em Angola, seguindo-se-lhe o mesmo tipo de luta na Guiné e em Moçambique. E de imediato, em 1962, a anexação dos nossos territórios na Índia pelas tropas da União Indiana. A guerra colonial, que durará 13 anos consecutivos em 3 frentes,
faz rebentar greves académicas em cadeia e prepara a oposição para lutas mais acesas. Sucedem-se manifestações organizadas de apoio a Salazar, mas essa encenação, com condecorações a mutilados de guerra, a viúvas e a órfãos, já tornam artificial a luz do facho salazarista. Em 1968, o ditador dá uma queda de uma cadeira de lona que se parte. É acometido de um derrame cerebral, hospitalizado e pouco depois declarado incapaz para o desempenho das suas funções. No mesmo mês desse ano, Américo Tomás, compungidamente, vê-se obrigado a exonerar Salazar, que recolhe a São Bento, quase insano de todo, e a nomear como primeiro-ministro Marcelo Caetano, homem carismático do Estado Novo, mas que nunca saberá assegurar o poder que Salazar detivera. Este homem, de quase meio século de permanente tirania, virá desaparecer minado de doenças a 27 de julho de 1970. Américo Tomás, agora só, sente que o regime depende dele, uma vez que não confia ilimitadamente em Marcelo Caetano. Este estadista, sem o gênio de Salazar, hesita e empreende algumas aberturas, como ao insuflar uma ala de deputados liberais no Parlamento, ao tentar negociar tardiamente as províncias ultramarinas que travam uma guerra sem quartel no sentido das suas independências. Nada resulta. O regime arrasta-se tropegamente. Já ninguém acredita na sua sobrevivência. Sem Salazar, o Estado Novo estava falido, tinha os dias contados. Ia nascer a Segunda República. Com a Revolução da manhã do dia 25 de abril de 1974, em que se repousa a autoridade democrática e as liberdades civis, Américo Tomás, que fora antes 2 vezes reeleito na presidência, respectivamente em 1965 e em 1972, é deposto conjuntamente com o governo e exilado para o Brasil, de onde regressará anos depois e acabará por morrer na sua casa de Cascais em 1987. António Sebastião Ribeiro de Spínola nasceu em Estremoz a 11 de abril de 1910. Tirou o seu curso militar na Escola do Exército. Quando rebentou a Guerra Colonial, chefiou um batalhão em Angola de 1961 a 1963 e foi governador e comandante em chefe na Guiné de 1968 a 1973. No início de 1974, é nomeado chefe do Estado-Maior-General adjunto de Costa Gomes e publica em Lisboa o seu livro Portugal e o Futuro, onde preconiza uma solução política para o problema dos territórios ultramarinos. Livro esse que está na origem da exoneração desse cargo, acompanhando Costa Gomes na destituição. Um clima de extrema insatisfação pairava na instituição militar e, sobretudo, os oficiais mais novos, com outra formação cultural e opondo-se ao arrastar da guerra nas colónias sem um objetivo definido, anti-humano e sangrando inutilmente toda uma juventude, decidem unir-se e formar um movimento revolucionário que se manifesta na madrugada de 25 de abril de 1974. Este movimento, comandado por um grupo de capitães, avança de Santarém sobre Lisboa e, associado a quartéis da capital e a organizações civis, em breves horas destitui o regime e aprisiona os seus chefes sem enfrentar praticamente qualquer resistência. Um mês antes, a 16 de março, uma tentativa idêntica, provinda de uma unidade nas Caldas da Rainha, fora travada às portas da capital e posta nos calabouços da Trafaria. O dia da libertação chegara finalmente, e em vez de se dispararem balas das espingardas, ofereciam-se cravos à população. Daí o se ter chamado de Revolução das Flores a este golpe militar. E o povo saudou nas ruas os jovens capitães e soldados. Américo Tomás, Marcelo Caetano e os principais ministros são enviados para a Madeira para logo seguirem deportados para o Brasil, que os recebe.
o general Spínola é convidado a formar uma junta militar de salvação nacional que, na própria noite de 25 de abril, se dirige ao país através da televisão que fora tomada, assim como as rádios, horas antes, pelo movimento do MFA. Esta junta, constituída por militares de alta patente, simpatizantes do golpe revolucionário, instala-se no Palácio da Cova da Moura e no dia 15 de maio, o general Spínola é designado Presidente da República. Antes é desmantelada a PIDE, são libertados os presos políticos de Caxias, são restabelecidas as liberdades cívicas, legalizados os partidos políticos, abolida a censura e respira-se liberdade a plenos pulmões. É formado o governo provisório, chefiado pelo advogado Adelino da Palma Carlos. Estabelece-se um clima de anarquia, com greves, contestação de chefias, etc. A 10 de julho, o governo demite-se. Spínola é pressionado por forças que se opõem à independência incondicional das colónias e que ainda estão apegadas a um certo antigamente. Instalam movimentações equívocas e a data de 28 de setembro assinala-se nebulosamente. O general Spínola perturba-se e decide demitir-se de Presidente da República no dia 30 de setembro. Considera que não controla a acentuada progressão das forças de esquerda e a 11 de março de 1975, já retirado dos eventos políticos, compromete-se com um igualmente nebuloso golpe de Estado fracassado. Entretanto, a vertigem em que decorreram os primeiros anos da Revolução de Abril fizeram esquecer ressentimentos e mal-entendidos, entrando a Segunda República num regime de quase normalidade. António de Spínola preside hoje a uma comissão que atribui condecorações honoríficas do âmbito da Presidência da República. Francisco da Costa Gomes nasceu em Chaves em 1914. Companheiro de armas do seu antecessor em Belém, foi comandante das Forças Armadas em Angola em 1970, durante a Guerra Colonial, e nomeado 2 anos depois chefe do Estado-Maior-General em Lisboa. Destituído em março de 1974, conjuntamente com António de Spínola, seu adjunto, por se opor à política governamental na África, aderiu ao golpe de Estado de 25 de Abril, após o qual reassumiu as suas funções e integrando a Junta de Salvação Nacional, então constituída. Em setembro de 1974, sucedeu ao general Spínola na Presidência da República, cargo esse que exerceu até julho de 1976. Durante o seu mandato, teve de enfrentar uma avalanche de crises essas designadas como o Verão Quente de 75, e que culminaram no 25 de novembro desse ano, detendo um golpe militar exacerbado pela extrema-esquerda que pretendia implantar uma ditadura de sinal contrário ao regime deposto. Cessada a guerra colonial, as 5 ex-colónias portuguesas de África adquirem a independência, formando-se em novos países do mundo. Um dos grandes méritos deste presidente, que teve no decurso do seu mandato 2 ministérios, presididos por 2 elementos do MFA, Vasco Gonçalves e Pinheiro de Azevedo, foi o de reinstaurar eleições presidenciais por sufrágio direto e universal, entregando ao povo português uma nova Constituição e a liberdade absoluta de escolher, doravante, os seus governantes e os seus desígnios. Costa Gomes, ao retirar-se em 1976, depois de ter sido o primeiro presidente da liberdade a discursar nas Nações Unidas, voltou-se para as grandes causas internacionais e preside hoje a um Conselho Internacional da Paz e a associações de amizade interpaíses e anti-apartheid. António dos Santos Ramalho Ienes nasceu em Alcaíns, Castelo Branco, em 1935. Militar de carreira, combateu em África na Guerra Colonial.
É um dos jovens militares aderentes ao 25 de Abril. Ainda major, preside a televisão. Costa Gomes apoia-se nele para dirigir as operações militares que vão conter em 25 de novembro de 1975 as forças que queriam impor ao país o totalitarismo da esquerda. Assume depois a chefia do Estado-Maior do Exército. É um homem disciplinado e austero, impoluto e incorruptível. Apoiado pelas Forças Armadas e pelos grandes partidos, com exceção do comunista, candidata-se às eleições livres e é eleito Presidente da República em 27 de junho de 1976, com 3 milhões de votos. O aprumo e a serenidade são constantes do seu temperamento. Presidente empossado com uma margem confortável de confiança, reestrutura as Forças Armadas, estabelece ordem no país e experimenta 3 governos de sua iniciativa, até que novas eleições legislativas coloquem um partido ou partidos no governo, mas com um amplo consenso. Mário Soares, líder do Partido Socialista, chefiara os seus 2 primeiros governos, e agora surgia-lhe Francisco Sá Carneiro, líder do PSD, como primeiro-ministro à frente da coligação denominada AD, Aliança Democrática, com maioria absoluta. Em vésperas de eleições presidenciais para um segundo mandato, em 1980, Sá Carneiro morre num desastre de aviação quando se deslocava ao Porto a fim de apoiar a candidatura do opositor de Yanes, o general Soares Carneiro. Ramalho Yanes é reeleito com ampla maioria de votos da esquerda, deitando por terra a expectativa direitista que espreitava uma confusa oportunidade. O segundo mandato de Yanes pauta-se pelo mesmo rigor e equilíbrio do primeiro, embora tenha de enfrentar as constantes contradições democráticas em que o nosso país tem vivido. Impedido de se propor a um terceiro mandato, assiste à formação de um bloco central participado pelos mais votados partidos nacionais, o PS e o PSD, cujo governo em breve segora por mútuo desentendimento. Em 1985, a marcação de novas eleições legislativas registra uma vitória relativa do PSD, agora liderado por Cavaco Silva. Entretanto, em torno da sua figura nasceram um novo partido da área do socialismo democrático, o PRD, Partido Renovador Democrático, com assento no Parlamento. É deste partido que parte a iniciativa que faz cair o governo de Cavaco Silva e marcarem-se novas eleições. Precedendo este facto, o general Ramalho Yanes abandona Belém a um novo hóspede e retira-se até ao momento da vida política, desligando-se do próprio partido que originara. Os 2 mandatos que cumpriu com desvelo tornam-no uma grande figura de prestígio que muito dignificou a Segunda República como o mais jovem presidente de sempre da República Portuguesa. Mário Alberto Nobre Lopes Soares nasceu em Lisboa a 7 de dezembro de 1924 e é filho de um grande nome da Primeira República, o professor João Soares. Licenciou-se em Letras e em Direito na Universidade de Lisboa, exerceu a advocacia durante muitos anos e é diretor do Colégio Moderno. A sua luta contra o fascismo e contra Salazar vem desde a mocidade, sendo uma das figuras mais carismáticas da democracia portuguesa, que pugnou ao lado de Norton de Matos, António Sérgio, Humberto Delgado e tantos outros. Foi preso pela PIDE 12 vezes, esteve deportado na ilha de São Tomé e foi obrigado a exilar-se para a França. Em 1973, Mário Soares fundou o Partido Socialista, de que tem sido líder até assumir as funções de chefe de Estado. Regressado do exílio em 1974, após o triunfo da Revolução dos Cravos, foi ministro dos Negócios Estrangeiros nos primeiros governos provisórios e dos principais obreiros do processo de descolonização. No chamado Verão Quente, bateu-se arduamente pelo pluralismo democrático e contra a ameaça de uma nova ditadura. Por 3 vezes foi primeiro-ministro em governos sob a presidência de Ramalho Yanes,
no último dos quais conduziu as negociações e assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE em 1985. Neste mesmo ano, candidatou-se às eleições presidenciais, que veio a ganhar com os votos de toda a esquerda ao seu opositor da direita, Freitas do Amaral. No dia 9 de março de 1986, Mário Soares ocupou o seu novo lugar em Belém, corolário lógico de uma vida votada à causa da liberdade e da democracia. O seu exemplo de luta constante, de abertura de espírito, de franca popularidade e inteligência afetiva são a garantia de todos os portugueses acreditarem que, por muitas ciladas que ainda se deparem, o espírito nobre e íntegro que arrebatou os nossos bisavós e avós do 5 de outubro de 1910 mantém-se firme, ousado e sempre crente num futuro melhor e imorredoramente livre e justo.